partir de agora, daremos início a uma experiência de dinâmica virtual. Aproveitem! Atenção, muito importante! Todas as condições de segurança e higiene foram tomadas para que esta transmissão ocorra preservando a saúde de todos os envolvidos. Um bom encontro virtual para todos. Em algum momento da sua história, você olhou para o horizonte e decidiu ser quem é hoje. Você decidiu cultivar a terra e colher aquilo que alimenta as pessoas e move o país. Você escolheu ser agricultor. E aceitou o desafio de estar no campo todos os dias. De estar sujeito aos desafios da natureza, às variações do clima, às pressões de inimigos naturais e às oscilações do mercado. E você venceu. E viu o agro se transformar no que é hoje. E nessa sua jornada, você compreendeu que são necessárias informações confiáveis para a tomada de decisões. Pois essas decisões vão definir o futuro do seu negócio. E que é importante ter sempre à mão novos dados, conhecimento, atualização. Porque nenhum ciclo é igual ao outro e cada um tem as suas próprias necessidades. E que para todos os momentos não há nada tão importante quanto um parceiro que esteja junto com você em todos os seus desafios e o ajude a fazer sempre as melhores escolhas. Chegou o Mais Agro, o seu canal de conteúdo com informes segmentados por cultura para você ter um suporte diferenciado em toda a sua jornada no campo. Mais Agro, você sempre conectado com o campo. Olá, sejam todos bem-vindos ao Espaço Mais Agro, uma arena de palestras exclusivas onde iremos compartilhar informações relevantes para que você tenha em mãos as melhores informações para a sua tomada de decisão. Meu nome é Gabriela França e eu sou engenheira agrônoma da Syngenta. Bom, e para vocês que estão nos acompanhando ao vivo via YouTube, estamos falando diretamente da Expo Direto, uma importante feira agrícola localizada em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Estamos aqui no estande da Syngenta e, juntamente conosco, em nossa plateia, temos produtores, que, assim como vocês que estão nos assistindo, buscam por informação. Hoje vamos falar sobre desafios no manejo de plantas daninhas no sistema e, para isso, convido o Mauro Rizardi, professor doutor herbologista da Universidade de Passo Fundo, para compartilhar mais sobre esse importante tema. Vamos lá? Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Sejam bem-vindos a todos. É uma satisfação muito grande poder usar um pouquinho do tempo de vocês para a gente tratar um tema tão relevante. Agradecer a Syngenta pela oportunidade. E eu sempre tenho comigo que é nos desafios, nos momentos de dificuldade, é que a gente tem que buscar a saída para esses momentos e buscar as novas possibilidades que a gente tem para evoluir dentro do sistema. E na agricultura não é diferente. E hoje nós estamos vivendo um cenário, no caso do Rio Grande do sul do Brasil, de estiagem, vivemos um período, né, de dificuldades com a cultura, e isso afetou na dinâmica de plantas daninhas, mas também nós estamos vivenciando uma mudança em termos de cenário de plantas daninhas dentro do nosso sistema produtivo. Então, é um pouco em cima disso que a gente vai tentar colocar para vocês quais são os nossos problemas e como, no meu modo de ver, nós podemos enfrentar esses desafios aí e as tecnologias ou as ferramentas que nós temos para trabalhar dentro desse sistema. Se a gente observar aí nos últimos anos, o que nós estamos percebendo? Cada vez mais um aumento crescente em termos de espécies daninhas, novas espécies daninhas ou voltando àquelas espécies daninhas que eram um problema antigamente, estão aparecendo aí mais numa área, menos em outra, em níveis que estão nos preocupando bastante. Nessa imagem que vocês estão vendo, eu trouxe algumas espécies, umas novas, por exemplo, nós temos aqui a cravorana, que não é uma espécie comum para a nossa região, mas que nos últimos anos nós também estamos tendo a presença dela. Por quê? Porque o nosso sistema é muito baseado em cima do uso de um herbicida
especificamente, que foi selecionando plantas, espécies tolerantes, ou mesmo resistências, como vou colocar para vocês depois. Nós temos a situação do capim-rabo de burro em algumas regiões, aqui também próximas a Não Me Toque, com crescente, e assim como outras espécies daninhas à volta do leiteiro, né? Ou seja, é um crescente de problemas que nós temos. Se não bastasse essas novas espécies, nós também temos aí a seleção de um conjunto de espécies hoje resistentes ao herbicida glifosato. Então, essas espécies aí, posso citar o azevém, posso citar a buva, capim amargoso, que não é tanto uma realidade do sul, mas também já num crescente em regiões mais quentes, o caruru roxo, que está aumentando muito na região, capim pé de galinha, além de outras. São hoje 11 espécies daninhas resistentes ao herbicida glifosato. Então, isso faz com que nós tenhamos que olhar esse sistema de uma maneira diferente e também montar uma estratégia que a gente possa atuar sobre as plantas emergidas e também sobre aquelas sementes que estão no solo e que vão gerar, né, as novas plantas no futuro, né? Então, esse é o manejo em si que a gente tenta colocar aí dentro do sistema como um todo. Além desses aspectos que eu coloquei para vocês de espécies resistentes ou tolerantes, nós temos dentro de uma mesma espécie níveis variados de resistência, ou seja, resistência a mecanismos de ação diferentes. É o caso da resistência múltipla. Então, nós temos hoje em regiões, por exemplo, no Paraná, que nós temos plantas de buva resistentes a 6 mecanismos de ação. Então, isso dificulta muito o uso de estratégias para controlar. E isso vai requerer o quê? Um planejamento na utilização dos herbicidas e, principalmente, herbicidas, incorporar no sistema herbicidas com um mecanismo de ação diferente daqueles que nós já temos casos de resistência. No caso nosso, aqui da nossa região, nós ainda não temos essa preocupação tão grande como existe nessa região específica do Paraná. Mas nós já temos situações aqui na região de plantas de buva, por exemplo, resistente a 3 mecanismos de ação. Não estão nos 6, mas estão nos 3. Então, nós temos aqui montando uma estratégia de tal forma que isso nos acarrete um problema muito maior depois e nos reduza o número de ferramentas a serem utilizadas dentro desse sistema. Então, se nós não interpretarmos isso, não começar a observar bem essa evolução desses casos de resistência múltipla, de casos de resistência simples mesmo, ou de novas espécies daninhas, nós vamos ter muita dificuldade de manter o nosso teto de produtividade. Só para dar um exemplo para vocês, uma planta de buva por metro quadrado, aquela planta de buva que sobrou da dessecação, que rebrotou na soja, ou mesmo que estava verde, ou que sobrou no processo de dessecação, ela vai causar redução da produtividade de 4% a 12%. Ou seja, se eu pegar aí como média 7%, 8%, isso impacta muito na nossa produtividade. Então, ao invés de eu estar colhendo aí 60 por hectare, eu poderia estar colhendo aí 64, 65 por hectare. Eu estou perdendo em produtividade. E se vocês observarem, tanto na safra passada, quanto nesta safra, como tem buva no meio da soja. Aliás, tem lavouras onde a soja atrapalha a buva, de tanta buva que tem. Então, isso impacta na produtividade. Isso nós estamos perdendo o nosso potencial produtivo nessas condições. E para enfrentar esses problemas todos, a gente pensa numa ferramenta química, obviamente, mas não só na química. Nós temos que incorporar manejo. Se vocês olharem nessas duas fotos, nessas duas imagens, na primeira imagem, vocês observam que tem uma parte sem buva e logo adiante tem buva. O que foi feito aí, basicamente? Manejo de inverno, manejo do sistema. E não deixar para fazer o controle de buva só na pré-semeadura da soja. Quando eu penso dessa forma mais integrada, eu consigo entregar uma área boa de manejo. Nessa foto da direita, vocês veem lá uma linha onde a direita, no meu caso aqui, a direita, vocês vão ver que tem uma buva num lado e na outra não tem. O que mudou? Somente tem palha no período do inverno em uma delas e na outra não tem palha. Palha, no caso, cobertura de aveia. Então, o manejo de plantas daninhas, ele começa dentro do sistema e não na cultura específica depois. Além disso, então, dessa planta que nós já conhecemos bastante, a buva, nós estamos percebendo muito, já de 3 anos para cá, um crescente no número de casos de plantas daninhas resistentes que foram introduzidas. É o caso do caruru.
Se vocês começarem a observar, quem for aqui, quem sair daqui e for em direção a Vitor Greff, por exemplo, vocês vão ver muitas áreas com presença de caruru. Boa parte desse caruru que está entrando, ou que entrou aí, ele é resistente já a 2 mecanismos de ação. E aí isso muda também a nossa dinâmica. Por quê? Porque caruru germina dentro da cultura da soja. E isso vai mudar também a nossa... necessariamente nós vamos ter que mudar a nossa forma de trabalhar o manejo de plantas daninhas. Então são dois cenários aí que a gente vai tentar colocar um pouco para vocês, como desafios que vocês vão ter aí nesses próximas safras. E vejam que muitas vezes o nosso desafio, ele envolve a nossa mudança de postura. Vocês estão vendo essa imagem aqui, é uma foto aérea da disseminação de caruru. Como é que vocês acham que foi feita essa disseminação? Como é que essa semente foi espalhada? Colhedoras. Então, muitas vezes a gente pensa só numa estratégia de manejo somente química e não pensa que eu posso estar espalhando o meu problema. Então, nós temos que integrar práticas, cuidar para não disseminar, para não espalhar esse nosso problema, no caso aqui do caruru. Outro ponto importante, muitas vezes eu tenho uma lavoura relativamente limpa, mas sobrou poucas plantas de buva, por exemplo, na área. Vocês têm ideia de quantas sementes produz uma planta de buva? Alguém já contou? Eu nunca contei quantas sementes tem, mas alguém contou e escreveu isso e publicou. Diz que tem pelo menos 200 mil sementes, uma planta. Imagina se sobrou mesmo uma planta só na lavoura. São 200 mil propágulos que vão ser disseminados dentro do sistema. Por que vocês acham que nós não estamos conseguindo vencer mais buva lá no meio da soja? Porque tem muita semente no solo. Então, essa planta de buva que sobra agora na soja que eu vou colher, primeiro ponto, a semente vai ser disseminada para o solo, para a minha lavoura, para a lavoura do vizinho, ou em longas distâncias com as colhedoras. Então, nós temos que entender sempre que a origem da planta daninha vem da semente. Então, toda e qualquer estratégia de manejo que eu vou estabelecer tem que incluir esta visão de afetar o desenvolvimento, o novo fluxo de emergência, ou seja, usar herbicidas que têm ação na sementeira. E isto é o manejo que nós temos que pensar. Integrando, então, cada um de vocês vai ter uma forma de estabelecer a cultura, ou as culturas dentro do ano, dentro do sistema, e dentro desse estabelecimento das culturas, interpretar ou olhar qual é o melhor momento, qual é o momento que eu posso trabalhar com aquelas 2 premissas que eu coloquei antes, usar herbicidas diferentes dentro daqueles que eu uso dentro da cultura e trabalhar na sementeira. Então, se vocês olharem uma oportunidade que nós temos desse manejo, este manejo pós-colheita de soja, que para nós aqui nós denominamos do outono, né, esse pós-colheita da soja, que também pode ser trabalhado conforme o conceito, depois eu vou colocar para vocês, do manejo antecipado. É eu trabalhar pós-colheita da cultura da soja, onde eu consigo trabalhar com herbicidas, com um mecanismo de ação diferente daqueles que eu uso dentro da cultura. Então, essa é uma oportunidade que eu tenho. Num cenário onde cada vez mais nós estamos reduzindo o milho, a oportunidade que nós temos de entrar com outros mecanismos é agora. É justamente agora, nesse momento, que nós estamos colhendo a soja, antes de estabelecer as culturas de inverno. Então, é o primeiro momento, o primeiro aspecto dentro daqueles que eu coloquei para vocês. O outro é também utilizar herbicidas que possam, desde agora, atuar na sementeira. Pode ser, por exemplo, pensar no azevém, eu trabalhar aí com o S-metolacloro dual, para trabalhar já com essa ação da sementeira. Posso trabalhar com herbicidas como o Calares, a gente vai comentar depois, nesse período, não só para controlar a planta do rebrote, mas também para atuar na sementeira. E eu estou trabalhando aí com 3 mecanismos, no caso desses 2 produtos que eu falei para vocês, envolve 3 mecanismos que eu praticamente não utilizo eles dentro do sistema. Quem não tem milho, quem não planta milho, não usa, pelo menos do caso do Calares, os 2 mecanismos, que é fotossistema 1 e fotossistema 2, inibidores de carotenos. Então, a forma que eu tenho é de incorporar neste momento. E é uma oportunidade, acima de tudo, de a gente diminuir aquela quantidade de sementes ou de plantas que vão ser problema ou poderiam ser problemas lá na cultura da soja.
Então, nós somos acostumados a trabalhar aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, com 2 tipos de dessecação, que eu chamo de manejo entre safra. Aquela dessecação que eu faço, muitas vezes, colho um trigo, planto uma soja, ou tenho um intervalo curto entre a colheita da cultura, o plantio da outra. Ou tenho plantas pequenas, onde eu posso, muitas vezes, com uma só dessecação, eliminar. E tem um outro manejo que também nós usamos comumente, que é o chamado manejo sequencial. O que é este? É o manejo no qual nós fazemos uma aplicação, normalmente, de um herbicida de ação total, ou um glifosato com hormonal, e complementamos posteriormente com o herbicida de contato. No intervalo que vai de 10, 15 dias, aí, e no intervalo total entre a primeira aplicação e semeadura, que é 20 dias antes da semeadura. Isso é o que nós mais fazemos. Só que este manejo, ele nem sempre me entrega uma boa condição. Então, nós temos que fazer algo de diferente no nosso sistema. E o algo de diferente, ele envolve necessariamente a gente colocar outros 2 conceitos aqui. O do manejo outonal e o do manejo antecipado. O que seria isso? Seria eu usar esse espaço, primeiro, naquele intervalo que eu estava em vermelho anteriormente, na pós-colheita da soja, onde eu tenho um período de tempo que vai variar de região para região, de ciclo da soja, o que for, né, até eu colher a soja e estabelecer a cultura de inverno. Então, esse é o manejo que eu posso trabalhar. Não é só manejar lá pré-plantio de trigo, no caso, né, eu trabalhar dentro de um manejo diferente, que eu consiga trabalhar, como eu disse antes, com herbicidas de ação no solo. Também tem a possibilidade de trabalhar com manejo antecipado naquelas condições. Por exemplo, hoje nós temos um cenário que cada vez mais a nossa soja ela tem ciclo mais curto. Concorda ou não? Nós estamos tirando a soja antes da lavoura. E eu tirar a soja antes da lavoura, muitas vezes eu posso optar por antecipar a cobertura de inverno. Ou ter uma área mesmo de pastagem. Né? Só que se eu tiver esta cobertura de inverno antecipada, eu vou ter que manejar ela antecipadamente também. Muitas vezes 40, 50, 60 dias antes de plantar soja até. Então, é um outro momento importante que a gente pode trabalhar, e esse é um dos pilares do manejo antecipado, é a possibilidade que a gente tem de usar aqueles herbicidas que, no primeiro momento, não podem ser aplicados próximo ao plantio da soja, mas que possam ser aplicados num período, um intervalo de 40, 45 dias antes da soja. Isso me permite o quê? Me permite que eu consiga pegar a planta de buva, no nosso caso, aí, plantas menores. E toda vez que eu tenho uma planta menor, ela é mais facilmente controlada pela ação dos herbicidas. Então, hoje eu tenho que trabalhar dentro desse cenário. Só que, claro, isso vai variar muito de sistema produtivo para sistema produtivo. Cada produtor vai ter que ter a sua forma de trabalhar dentro desse sistema que ele atua. Então, quais são as vantagens, do meu modo de ver, do manejo outonal e do antecipado? Eu consigo eliminar boa parte dos meus problemas de falhas de controle lá da soja, por exemplo. Isso envolve não só a buva que foi cortada da soja, que vai rebrotar, envolve outras espécies, como trapoeraba, envolve outras espécies, como poaia, que estão aumentando muito aí nas nossas áreas, as gramíneas mesmo, com capim-rabo de burro. A oportunidade que eu tenho de manejar essas culturas é justamente pós-colheita da cultura, da soja, antes de estabelecer o trigo ou mesmo as coberturas de inverno. É o momento que eu tenho para controlar. Então, esse é um dos grandes benefícios desse manejo. Outro ponto, me permite controlar o rebrote da buva. Vocês podem observar, essas áreas onde tem buva, depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, se vocês forem 7, 10 dias depois da colheita, vocês vão ver uns raminhos lá, uma brotação. E eu tenho que eliminar. Que se eu não eliminar, ela vai ficar uma planta que vai perenizar na área e ser muito difícil de ser controlada na pré-semeadura da cultura da soja depois. Então, é o momento que eu tenho. Também me dá a oportunidade de controlar plantas menos desenvolvidas, seja a aplicação no outono mesmo ou a aplicação no antecipado, lá naquela aplicação 30 a 45 dias antes do plantio da soja, né? E, além disso, tem outras vantagens de eliminar a própria soja, no caso de usar alcalares, me elimina aquela soja que sobrou da colheita, que sempre sobra no processo de colheita. Mas, acima de tudo, me permite o quê?
reduzir o banco de sementes de plantas daninhas no sistema. Nós não temos como suportar somente com herbicidas pós-emergentes o controle de planta daninha, se nós não incorporarmos uma estratégia para reduzir o banco de sementes ao longo do tempo. Isso é que nós devemos ter em mente dentro do nosso sistema. Bom, além disso, então, me dá a possibilidade de trabalhar herbicidas com mecanismos de ação diferentes. Ou seja, eu tenho a possibilidade de trabalhar, então, inserir herbicidas com características diferentes. Já falei para vocês, fotossistema 2 e o fotossistema e os inibidores de carotenos. Se vocês olharem nesta tabela aqui, existem toda a relação dos herbicidas, ou dos mecanismos de ação dos herbicidas registrados no Brasil. Vários deles são usados na soja. Eu coloquei alguns, esses que estão em vermelho, que são já utilizados. Mas tem alguns deles que não podem ser utilizados mesmo qualquer tipo de manejo, mas tem 2 que podem ser trabalhados, que é o caso dos fotossistema 2 e inibidores de carotenos. Exemplo de fotossistema 2, atrazina. Exemplo de inibidor de carotenos, o mesotrione, ou mesmo o herbicida, a combinação dos 2, no caso, o Calaris. Então, me dá a possibilidade, então, de eu trabalhar com esses mecanismos. Por que é importante isso? Por que não só a atrazina? Por que a mistura é melhor? Se vocês olharem como esses produtos atuam, fotossistema 2, o que ele causa na planta? Ele causa uma inibição, uma interrupção no fluxo de elétrons na planta, que é a fonte de energia. Então, esta interrupção no fluxo de elétrons vai fazer com que a planta tenha uma quantidade muito grande de energia nela. É como eu ter um excesso de sol muito intenso, alta temperatura, aumenta muito a quantidade de calor nesta planta. E quando a planta aumenta muito a quantidade de calor, ela tenta se defender. Como é que ela tenta se defender? Produzindo um composto lá que se chama de caroteno, que é um protetor. Então, ela ativa no primeiro momento esse protetor. Então, quando eu aplico a atrazina, por exemplo, que é o fotossistema 2, ela aumenta a energia. E ela tenta ativar a produção de carotenos, do protetor. Só que aí o que acontece? Quando eu aplico o inibidor de caroteno, ele também vai inibir este protetor. Então, quando eu faço os 2 juntos, o que acontece? Eu potencializo a ação do herbicida. E é por isso que essa mistura que a gente trabalha aí, que tem hoje, que a Syngenta tem à disposição, ela nos dá esse sinergismo. Ou seja, eu melhoro o meu controle. O que seria melhorar? Por exemplo, se eu usar só a atrazina, na mesma dose correspondente, ela pode me dar 80%, 90% de controle. Quando eu ponho na combinação, esse meu controle vai acima de 90%. Eu ganho em percentual de controle. Isso que a gente chama de sinergismo. Isso a gente percebe muito bem no campo, nesses manejos aí que a gente tem trabalhado. Além disso, e dentro desse contexto que eu coloquei para vocês, nós temos que olhar a nossa área. Então, se vocês olharem essas 3 fotos, vocês vão ver que é a realidade que a gente tem no campo aí. Algumas regiões mais para alta infestação, outras para menos, mas poucas áreas têm essa primeira foto, que é a lavoura limpa. Se eu tiver uma lavoura limpa, o meu manejo é outro. Eu vou trabalhar muito com, logo em seguida, plantar uma cobertura nessa área, até posso fazer sobressemeadura, se for o caso, porque está limpa, eu consegui limpar ela antes. Agora, na maioria das situações, nós temos essa do meio, que são manchas de buva na lavoura, ou mesmo essa última foto, que vocês estão vendo praticamente somente buva. Então, nestas áreas, necessariamente, eu tenho que tomar mais cuidado. Eu tenho o que chamo de abrir a janela. Em hipótese alguma, eu posso plantar uma cobertura, posso plantar qualquer cultura depois, sem fazer um bom manejo, sem eu ter segurança de que essa planta que sobrou, ela não vai rebrotar, ou se rebrotar, eu eliminar antes de plantar a cobertura, antes de plantar uma pastagem. Porque senão eu vou potencializando o meu problema ao longo do tempo. Então, necessariamente, eu tenho que fazer um controle após a colheita. E esse controle após a colheita, ele deve visar 2 objetivos. Este aqui primeiro, que é o rebrote.
Essas imagens aqui vocês estão vendo, principalmente as duas primeiras. A primeira foi no dia da colheita. Uma perguntinha, esta buva que está aparecendo aí, esse corte de buva, esse toco de buva, é oriundo de semente ou oriundo de rebrote? Já é de rebrote. Então ela já sofreu um dano, porque já tem uma hastezinha. A planta, normalmente, ela tem uma haste só. Aqui ela tem duas, então ela já sofreu o dano antes, né? Ou rebrotou por alguma razão ou outra. Então tem uma raiz bem desenvolvida. Olha a capacidade que ela tem de rebrotar. Em 7 dias após, na mesma planta, observe ali embaixo, estão vendo ali, começando as folhinhas a aparecer. Na terceira imagem, já é uma imagem feita na mesma área, mas não nas mesmas plantas, onde vocês observam brotações maiores e novos fluxos de emergência. Então, eu tenho que eliminar isso antes de botar uma cultura de cobertura. Não é só pensando no trigo. Eu tenho que eliminar. Quando eu vejo também outras situações, muitas vezes eu não tenho tanto rebrote, mas tenho populações novas vindo. O fluxo de emergência de buva na nossa região, ele começa quando? Depende muito das vezes da diferença de temperatura. Mas vamos imaginar aí que hoje, amanhã começa a chover e baixa a temperatura. Essa diferença de temperatura noite e dia já é suficiente, e mais a água, é suficiente para estimular a germinação dela. Então nós vamos ter germinação de buva já a partir de março, abril. Claro que o pico de germinação é mais lá na frente, agosto, setembro, mas nós temos esse primeiro pique. E aí que eu posso trabalhar com aquela ação residual no solo, para trabalhar para não deixar ter esses fluxos mais adiante. Certo? Então, esse é um pouco dentro do que a gente coloca, das formas que a gente tem e preocupações que tem. Então, trabalhando um pouquinho de resultados, o que a gente tem observado? O que a gente tem feito? A gente tem usado justamente montar estratégias para tentar preencher esse outono, esse período aí antes de estabelecer a cultura de inverno. Nós fizemos um trabalho em parceria com a Syngenta na universidade, onde a gente trabalhou com uma dessecação inicial usando alguns herbicidas, no caso aí, desde o Calares na primeira, 2,4-D, Zap-QI, o Diquat na segunda aplicação, ou mesmo usando o glufosinato, o HIT, ou seja, várias combinações aí. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é do 4 ao 8, onde eu tenho o Calares dentro do sistema. Certo? Então a gente vai ver dois efeitos aí. O efeito da dessecação e depois o efeito ação de pré-emergência, certo? Lembre que eu faço uma primeira aplicação, diferença de 20 dias, faço a segunda aplicação que eu preciso de contato. No caso, o Reglone ou qualquer um dos outros. Se vocês observarem nessa tabela, nesse gráfico, onde mostra o controle de buva após a primeira aplicação somente, sem utilizar ainda o de contato. Vejam que nós temos um controle, né, que melhora em algumas situações, né, em relação, por exemplo, ao tratamento 2, onde eu tenho Zap-QI 2,4-D somente, né, onde eu ponho o Calares, eu já aumento esse controle de 34% para em torno de 74%. Só com a incorporação do Calares aí. Né. Depois, quando eu vou observar com a segunda aplicação com o herbicida de contato, veja que eu consigo já praticamente zerar o problema dos rebrotes daquelas plantas pequenas. Então, a sequencial, ela me permite isso, me entrega esta condição já de controle quase que 100% para estabelecer a cultura, ou seja, me ajudou a eliminar aquelas sobras de plantas ou os novos fluxos já emergidos. Esse é um ponto. O outro ponto importante é aquele ponto que eu trabalhei lá na pré-emergência, ou seja, qual é a ação desses produtos na ação pré-emergente. Então, observe aqui, ó, nenhum herbicida daqueles primeiros que eu usei lá na dessecação, a não ser o Calares, tem ação no solo, ação de pré-emergência. Então, olha onde eu tenho, por exemplo, Zap-QI, 2,4-D e o Reglone, não teve controle em pré. Não, a fortaleza deles não é essa. Onde eu botei Saflofenacil, o HIT, 2,4-D, Zap também não teve. Mas olha o impacto que eu tenho aí, 35 dias após a aplicação, da presença do Calares no novo fluxo de emergência.
Olha que ferramenta que nós temos, que me dá um controle dentro da combinação na planta e me ajuda muito na sementeira. Então, esses primeiros fluxos de 30 a 35 dias, até 40 dias, dependendo das condições, eu consigo praticamente zerar os novos fluxos. E isso me ajuda em muito no quê? Na diminuição do banco de sementes e, acima de tudo, com mecanismos de ação diferentes daqueles que eu vou usar depois, eventualmente dentro do trigo, ou vou usar mesmo lá na soja posteriormente. Então, consigo criar uma diversidade dentro do meu sistema, certo? Então, este manejo que eu faço no período de outono, ele me entrega uma condição muito boa lá depois para a soja, que é o que a gente está vendo aqui. Me entrega uma condição de controle mais fácil, menos dependência de combinação de herbicidas. Eu tenho plantas menores, menor fluxo, menor população de plantas. Mesmo o fato de eu atrasar esses fluxos de emergência, o que vai emergir depois, aquela planta vai ficar menor lá no pré-plantio da soja, mais facilmente controlada. Isso tudo me permite me entregar uma condição favorável para plantar soja lá no período do verão, ou na entrada do verão. O mês de outubro, novembro, dependendo da época e da região que eu vou estabelecer. Então, isso é um ponto assim que a gente tem que reforçar bastante. Um outro ponto que eu quero colocar para vocês, nos nossos mais 5, 7 minutos aí, é colocar para vocês a importância hoje de a gente segurar o crescimento de algumas espécies daninhas, que é o caso do caruru. O caruru hoje, se entrar e continuar nessa evolução, ele vai gerar uma mudança muito grande no nosso cenário produtivo. Porque eu já disse, o fluxo de emergência dele é dentro da soja. E caruru é o seguinte, uma planta de caruru produz 100, 150 mil sementes e germina 99%. Ou seja, tudo que vai para o solo germina. Então, em algum momento, ela vai germinar. Na nossa região, começa em outubro a germinação. E dependendo da condição de água, pode ser em novembro o início, mas vai até janeiro, fevereiro, março. Muda o padrão de desenvolvimento, a planta muda, mas nós temos que fazer o manejo nesse período todo, onde eu tenho justamente a cultura da soja. Então, a alternativa que nós temos é compreender, né, que essa planta produz grande quantidade de sementes, germina ao longo do ciclo da cultura, e a semente chegando no solo, ela dura em torno de 5 anos. Então, se cada vez que entrar, e eu vou abastecendo cada vez mais o banco de sementes, nós vamos ter ao longo do tempo um crescimento muito acentuado. Então, aqui vocês podem observar 2 anos de avaliação. Um ano com restrição hídrica em outubro, restrição hídrica mais para o final de outubro, e um ano com restrição hídrica mais no início de outubro. Vejam que o fluxo de emergência mudou. Onde choveu bem no início de outubro, já começou a germinar a partir de 10, 15 de outubro. Em condições de seca no início, ou falta de água, a germinação começou mais em novembro. Então, isso mostra o quê? O fluxo de emergência, que vai coincidir justamente com o fluxo, com o momento que eu tenho a soja estabelecida ou em fase de estabelecimento. Então, para manejar esta planta, nós temos que incorporar o pré-emergente. E o pré-emergente dentro da cultura, ou seja, pré-emergente é plantar a cultura da soja. E, às vezes, complementar com o pós-emergente. Mas o pré é fundamental para quê? Como ela tem esses diferentes fluxos de emergência, eu tenho que largar essa planta de soja já sem ter possibilidades ou ter o risco de ter emergência nesse momento, porque senão não vou conseguir vencer com os pós-emergentes depois. Então, eu preciso ter um residual que me dê um controle aí de 30, 35 dias, que pega aquele primeiro fluxo de emergência das plantas de caruru. Os novos fluxos, eles são mais difíceis de serem controlados por causa da seletividade, ou a falta de seletividade dos herbicidas dentro da cultura da soja. Então, nós temos aí a possibilidade hoje de usar herbicidas que tenham também uma ação pós-emergência, mas que nos deem residual. Por exemplo, a combinação aí que nós temos hoje do S-metolacloro do Flumesafen, que é um produto novo da Syngenta, que é o EDOS, ele me dá esta possibilidade,
onde eu tenho 2 herbicidas, o S-metolacloro, que é um mecanismo também que nós não estamos estressando muito no ambiente, que é muito bom para controlar caruru e algumas gramíneas, e temos o Fomesafen, que também me ajuda e muito no controle, principalmente da planta em fase inicial de desenvolvimento. E também complementa em termos de residualidade. Então, eu consigo aí, com a incorporação desse produto, atender aquela premissa que eu coloquei antes de ter um herbicida com ação residual no solo e que me ajude a proteger os novos fluxos de emergência da cultura ou dentro da cultura da soja. Então, em linhas gerais, gente, esse é o nosso cenário, né? Então, só para vocês observarem, um resultado que nós temos de caruru em termos de EDOS, vocês observam aí que ele fica com controle numa faixa acima de 90% deste caruru, numa situação de 28 dias, nessa avaliação aí que foi feita, 28 dias após a semeadura da cultura da soja. Ou seja, protege. Caruru, a exemplo de buva, a germinação é dependente de luz. Então, se eu tiver uma condição de sombreamento, ou seja, a cultura da soja fechar rapidamente a entrelinha, o sombreamento da soja vai diminuir o fluxo de emergência. Então, eu com 30 a 35 dias de residualidade, já vai ser muito interessante para, nesse primeiro momento, a planta fechar a entrelinha e ter a proteção. Por que está aparecendo muito buva esse ano? E muito caruru? A soja não fechou a entrelinha, passou muita luz, então vai beneficiar, né, o aparecimento dessas plantas que respondem à luz. Então, para a gente colocar para vocês com uma mensagem final, eu sempre digo assim, não é a gente repetindo as mesmas atitudes e práticas que nós teremos resultados diferentes. Para ter resultados diferentes, nós temos que mudar a nossa postura, as nossas estratégias. E hoje nós temos estratégias, temos ferramentas que podem incorporar dentro desses conceitos. Tanto estratégias químicas que nos permitem trabalhar nesses manejos outonais antecipados, quanto também incorporar herbicidas com mecanismos de ação diferente, que vai atender a premissa básica do manejo de plantas daninhas, que é criar uma variabilidade dentro da população. Certo, pessoal? Então, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. A gente tem aí nossos contatos e ficamos abertos aí para perguntas, para dúvidas, que a gente possa, pelo menos, tentar esclarecer para vocês. Obrigado. A gente tem uma pergunta aqui do YouTube, do Antônio de Souza Medeiros, que é agricultor em Várzea Grande, no Piauí, e ele fala assim: aqui nós temos um capim chamado de tiririca, que não tem glifosato que mate, e pede para falar um pouco mais sobre essa planta daninha. Bom, a família das ciperáceas. Elas são espécies que hoje são muito comuns, áreas de arroz, áreas de onde tem esse cultivo de arroz, mas tem regiões como Mato Grosso do Sul, Bahia mesmo, que está aumentando muito a ocorrência. E não é com herbicida só que eu vou controlar. O problema é que é uma planta que tem reservas no solo, que eu tenho que trabalhar com outros produtos, por exemplo, os herbicidas indoors de ALS, tem um bom controle sobre essa espécie, mas também tem que ser aplicado em fases iniciais de desenvolvimento e muitas vezes aplicações sequenciais. Quando é na dessecação, por exemplo, no manejo pré-plantio, eu consigo, com aplicações sequenciais ou 2 vezes a aplicação, mesmo o próprio glifosato, muitas vezes repetindo aplicações, eu consigo ter um controle. E tenho que usar herbicidas que transloquem, que tenham ação sistêmica na planta, porque a reserva dessa planta está nos tubérculos, bulbos, melhor dizendo, os bulbos que estão no solo, e que esses bulbos vão gerar novas plantas ao longo do tempo. Então, não havendo mais dúvidas, gostaríamos de agradecer ao Mauro pela excelente apresentação, agradecer a todos que estiveram conectados conosco via YouTube e a todos aqui presentes no estande da Syngenta. Convido também a todos aqui presentes que quiserem conhecer um pouco mais sobre o nosso portfólio para visitar o restante do nosso estande. E também gostaria de dizer para vocês acompanharem nossas mídias sociais, que durante todo o dia de hoje, durante toda a semana, estaremos compartilhando mais conteúdos relevantes para vocês. Nossa próxima palestra será às 14 horas, então aguardo todos vocês também para assistir. Muito obrigada.